Alegria e paz no Senhor, irmãos. No próximo domingo estaremos celebrando o 10º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, retomamos, a leitura do Evangelho de Marcos. Nós temos aquele detalhe que já falávamos, antes do tempo comum ser interrompido, pela Quaresma e tempo pascal. Como que no Evangelho de Marcos é importante a casa. Porque a casa nos lembra a comunidade, o lugar do ensinamento de Jesus. Eu acredito que quando São Marcos escreveu o seu Evangelho, uma maneira muito simples aqui de eu estar falando, quando apareciam os problemas na comunidade, ele dizia: o que Jesus ensinou na casa? O que Jesus ensinou na comunidade? O que Jesus fez a partir da casa? Só que dessa vez na casa tem uma certa confusão. A casa de Jesus, pensamos ser, em Cafarnaum, Jesus se encontra com os escribas, que diante dos milagres e dos sinais que Jesus realiza, começam exatamente a questionar e a duvidar. Esses escribas que eram especialistas em dizer como que se aplica a lei de Deus. Portanto, conheciam as Escrituras e a maneira correta de viver. Mas não captavam o Espírito de Jesus, que é aquilo que cumpre plenamente a lei. A aplicação verdadeira da lei é o amor, a aplicação verdadeira da Torá é o amor, é a vivência do amor. Então, vejam bem a que conclusão chegam esses escribas, dizendo que Jesus faz milagres, burla a lei do sábado, infringe os mandamentos da lei de Deus, porque ele, quem dá poder para ele é Beelzebu, o príncipe de Satanás, o príncipe dos demônios. E Jesus, então, realmente chama a atenção deles para dizer: mas se é pelo dedo do diabo que eu faço isso, quem faz os vossos filhos? Fazem os vossos filhos, Jesus realmente chama a atenção severamente. Por quê? Não porque se sentiu ofendido, não necessariamente por isso, mas para dizer: olha que absurdo, a que absurdo chega as pessoas quando não acreditam no Evangelho do amor, preferem o caminho do mal, preferem ver o maligno onde está o amor, para não se submeter à nova mentalidade do Evangelho. Então Jesus dá uma sentença forte, Todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus utiliza essa expressão, Mas se eu faço os milagres pelo dedo de Deus, esse digitus Dei, o dedo de Deus, é uma imagem que aparece no Evangelho como ensinamento, uma das imagens, do Espírito Santo. É obra de Deus. Então, esse pecado contra o Espírito Santo é imperdoável no sentido de que eu não acolho aquilo que o Senhor revela, não acolho propositalmente, para não dar o braço a torcer, para preferir outros caminhos talvez mais cômodos. É uma tomada de atitude consciente da opção. Nesse sentido, não há perdão. Claro que sempre está aberto o caminho da conversão, mas se eu não tenho uma perspectiva de entrar no amor de Deus, não é possível. O Evangelho tem uma última cena ainda na mesma casa de Jesus, porque o Evangelho começa dizendo que os parentes de Jesus foram até ele dizendo, vendo tudo o que ele fazia, foram lá, sua mãe, seus irmãos. Ele enlouqueceu, ele ficou louco, olha o que ele está fazendo. E ainda depois vieram os escribas e disseram, ele está com o príncipe dos demônios, é por Beelzebu que ele faz essas obras. E diante desse momento de ensinamento de Jesus, as pessoas vão dizer: olha,
Para um pouquinho aí que tua mãe e teus irmãos estão lá. E Jesus então mostra a radicalidade com a qual tem que se viver na sua casa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus é para mim mãe, irmão e mãe. E parente, né? Ou seja, a adesão a Jesus, a vivência do reino, o comprometimento com o Evangelho, o comprometimento de viver na casa de Jesus vai além, ultrapassa todos os laços afetivos e sanguíneos. Em primeiro lugar, o amor. Em primeiro lugar, a vivência do Evangelho. Em primeiro lugar, o comprometimento com o reino de Deus. Não significa que o cristão é uma pessoa desafetuosa, né? Não, pelo contrário, né? Continua valendo honrar pai e mãe, continua valendo estender a mão ao próximo, porém, nada que seja proposto na nossa afetividade que vá contra o projeto do reino de Deus tem lugar. Então a vontade de Deus está em primeiro lugar. E quem pode pensar, nossa, como Jesus desprezou a sua mãe? Não, quem é minha mãe? Aquele que faz a vontade de Deus. E nós sabemos, né, pela própria revelação do Evangelho, que quem mais viveu a vontade de Deus, quem mais cumpriu, quem por primeiro, né, no projeto de Jesus, no advento do reino, quem mais viveu a vontade de Deus foi Nossa Senhora. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro.